Bom, vamos lá então, né? Existem diversas hipóteses de como a vida teria surgido na Terra, né? E dentre essas hipóteses, é, a gente sabe, né, que antes da vida se originar no planeta, a Terra não possuía água em estado líquido e nem gás oxigênio. Condições que hoje nós sabemos que são extremamente necessárias para a sobrevivência de qualquer ser vivo no planeta. Lógico que a gente acaba tendo algumas exceções e alguns critérios. Por exemplo, algumas bactérias que a gente chama de extremófilas, que vivem em ambientes pantanosos, que não precisam necessariamente do oxigênio, mas que precisam da água, tudo bem? A Terra ela começou a se formar por volta de 4,6 bilhões de anos atrás. E algumas evidências permitiram então que os cientistas fizessem suposições de como a vida teria se originado aqui, né? Óbvio que quando a gente fala de origem da vida, acaba sendo um tema muito amplo, né? Porque a gente tem alguns preceitos religiosos envolvidos também, né? Mas volto a repetir que aqui a gente está falando do ponto de vista da ciência, tá? Uma das hipóteses mais aceitas é a hipótese da evolução química, que foi creditada, ou seja, que foi atribuída a dois cientistas, que é chamado de Oparin e Haldane. Eles fizeram as suas pesquisas de forma independente, mas chegaram juntos à mesma conclusão, tá? Que é o que a gente vai ver agora então. Então, Oparin, lá em 1920, apresentou uma hipótese que algumas modificações lentas que tinham ocorrido, né, em substâncias que existiam na Terra, originaram os compostos orgânicos específicos dos seres vivos. Haldane, por sua vez, ele fez um experimento separado, porém ele chegou às mesmas conclusões. Assim, de acordo com a hipótese de Oparin e Haldane, a vida na Terra teria se originado a partir de uma evolução química, tá? Então, compostos inorgânicos não vivos se concentraram, formaram as moléculas orgânicas simples, tá? Elas combinaram, as moléculas simples se combinaram, formaram as moléculas orgânicas complexas, que se combinaram e formaram os primeiros seres vivos. Ou seja, eu tenho um processo de evolução gradativo, tá? Começando-se então com os compostos inorgânicos até chegar aos primeiros seres vivos. Alguns anos depois, lá em 1950, um outro cientista com seu professor, né? Então o cientista chamava Stanley Miller e o seu professor Harold Urey, tá? Eles eram da Universidade de Chicago e eles desenvolveram um experimento para testar essa hipótese que foi dada anteriormente, tá? Que eu tinha uma junção de compostos inorgânicos que deram junção aos compostos orgânicos simples, que se uniram e formaram os complexos e a partir de então os primeiros seres vivos. Nessas condições experimentais, eles misturaram, né, várias substâncias que foram expostas a faíscas elétricas, que simulavam os raios presentes na atmosfera primitiva, que originou, então, compostos básicos presentes na formação dos seres vivos. Os resultados, então, confirmaram a hipótese de Oparin e Haldane anteriormente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram água, né, o vapor de água, misturaram com componentes inorgânicos, jogaram descargas elétricas que simulariam o ambiente da Terra primitiva e chegaram à composição, né, de matéria orgânica. Ou seja, realmente a hipótese poderia estar correta, né, através desse experimento. Para que a Terra fosse formada na condição que nós temos hoje, ela passou por várias etapas, tá? Dentre elas, no início a Terra era muito quente e devido a essa condição não era possível então a existência de vida, tá? Alguns autores relatam como se fosse uma bola de fogo, né? Óbvio que a temperatura influencia muito na vida dos seres vivos, tá? Ao longo do tempo ela foi se esfriando até a parte superficial se solidificar. Por quê? Se a gente pensar que a temperatura era muito alta, né? Toda a parte da crosta era líquida, né? Então, quando a temperatura começou a resfriar, a gente conseguiu entrar em processo de condensação dessa camada, tá? Embaixo dessa camada havia material incandescente que era lançado para o exterior por meio de vulcões, que hoje, né, a gente dá a entender o mesmo processo que é a lava, tá? Então, jogava-se esse material incandescente para fora, junto com nos vulcões, né? Junto aos gases.
Os gases que eram acumulados devido a esse vapor, esse material que era expelido para fora da crosta, foram se acumulando e geraram a atmosfera primitiva, inicial, tá? Misturados aos gases da atmosfera, havia vapor de água, que aí se condensava devido ao resfriamento do planeta, transformando-se então em água líquida. Então, no começo, a gente só tinha vapor de água. Ao passar do tempo, essa água foi se condensando e se transformando em água líquida, que chegava então à superfície na forma de chuva constante e foi se acumulando ao passar do tempo. Na etapa 3, esses gases atmosféricos, devido ao processo de descargas elétricas, eles se combinavam e formavam as moléculas orgânicas. Com o tempo, essas moléculas, elas ocuparam águas quentes dos mares, né? Então, as primeiras moléculas foram formadas na atmosfera, conforme ia chovendo, essas moléculas caíam, elas se agruparam, formando moléculas mais complexas, tá? E essas alterações ambientais possibilitavam a formação do que a gente chama de aglomerados proteicos, que hoje a gente sabe que são coacervados, tá? Então, eram partículas de proteínas soltas, mais a camada de água, acabou formando o que a gente chama de coacervado, que seria o nosso primórdio de uma primeira célula, tá? Após as reações químicas, esses coacervados, eles passaram a se reproduzir e permitiu, então, o surgimento dos primeiros seres vivos, tá? Então, foi durante esse processo que a gente tem o surgimento dos primeiros seres vivos. Bom, responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.